Temos sede e fome de atos justos. Queremos respeitar e ser respeitados, fazer valer nossos direitos e ver crescer no mundo a igualdade entre os homens. Queremos sim um tempo novo, em que a barbárie seja banida e os homens tenham mais gestos de amor. Desejamos o fim de todo o preconceito. Cansamos de ideias pequenas. Aspiramos por liberdade e fraternidade. E para alcançar tudo isso, é preciso que dentro de cada coração humano possa florescer algo que todos queremos: justiça. No programa de hoje, a justiça divina e humana é o tema. O nosso convidado é o presidente da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, Zalmino Zimmermann. Quando nós falamos que a justiça humana não é perfeita, reflete apenas a imperfeição humana. O sentimento da justiça está de tal modo na natureza que o ser humano se revolta à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral não cria o sentimento de justiça, mas pode desenvolvê-lo. Na medida em que a criatura humana vai evoluindo, por via de consequência, as suas leis também. Mas se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes? Ou que uns considerem justo, o que a outros parece injusto? No começo, esse senso está mesclado com as paixões, com as sensações, até no momento adequado, essas paixões, essas sensações sejam transformadas nos verdadeiros sentimentos. O Espiritismo estuda a justiça em uma das obras básicas da doutrina, o Livro dos Espíritos. Na questão 875, Allan Kardec pergunta aos espíritos: como se pode definir a justiça? A resposta é curta e direta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas o que determina os direitos de cada pessoa? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Os homens formularam leis apropriadas a seus costumes e caracteres. Elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso. Essas leis foram se aperfeiçoando. Assim, as leis atuais, apesar de ainda imperfeitas, consagram direitos muito mais avançados que os da Idade Média, por exemplo. As leis divinas são imutáveis, mas as leis humanas, elas retratam as épocas vivenciadas pelas criaturas. Daí elas serem imutáveis e vão se adequando a cada época. E quando falha a lei humana, o que acontece com os crimes que ficaram ocultos e sem testemunhas? Para esses atos, o verdadeiro tribunal está instalado na consciência do homem. No coração do homem, Deus imprimiu a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Por serem imperfeitas as leis humanas, muitos dos chamados delitos, eles não são apenados pela lei humana. Contudo, como a lei divina está inscrita na própria consciência das criaturas, daí a doutrina espírita nos explicar que Deus não pune o que, quando infringimos as leis divinas, automaticamente elas incidem sobre nós. A incidência é compulsória. Então nós vemos aí que a infringência da lei é que gera a sua respectiva consequência. Não é Deus que pune, é as consequências dos atos por nós praticados. Assim, a regra de bem proceder pode se resumir a um ensinamento de Jesus: faça aos outros apenas o que gostaria que lhe fizessem nas mesmas circunstâncias. Acredite, não existe guia mais seguro do que a própria consciência. Não sou escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domingo.
Justiça é o assunto da nossa entrevista com o juiz aposentado Zalmino Zimmermann, presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. O Espiritismo nos oferece uma visão nova, diferenciada sobre a justiça? A justiça, ela está agora numa fase de transição evolutiva. A Abraham, ela surgiu trazendo também, como um dos seus objetivos, a humanização da justiça. A dizer, a espiritualização da justiça. E nós estamos compreendendo que chegou em boa hora essa oportunidade que Deus nos concede. Porque muitos colegas conosco, trabalhando conosco nesse ideal, eles têm construído um novo padrão de julgamento, um novo padrão de tratamento com as partes, com advogados, com promotores, com serventuários, com o povo. Estão se aproximando mais das necessidades da população e com isso se enobrecendo e enobrecendo a justiça. Agora, muito se diz o seguinte, uma comparação comum. A justiça dos homens, ela é imperfeita e, além de tudo, é lenta, ou até por isso é imperfeita. Mas a justiça divina, ela é perfeita. Como continuar afirmando que essa justiça divina é perfeita quando você tem, por exemplo, o caso de um assassinato em que o assassino sequer consegue ser identificado, ou muitas vezes é identificado, mas não é preso, não é punido? Como é que a gente consegue garantir a essa pessoa que essa justiça divina é perfeita? A justiça perfeita é absoluta porque é perfeita porque é absoluta. Reflete o absoluto. Não há casos. Tudo é ordem. Tudo é harmonia. Dentro dessa concepção de ordem cósmica, não há nada que não seja perfeito. A própria imperfeição humana é um grau para atingir a perfeição. É um exercício de perfeccionismo. Quando nós falamos que a justiça humana não é perfeita, reflete apenas a imperfeição humana. Reflete apenas o esforço que o ser humano faz para poder concretizar o justo, para trazer ordem dentro da sociedade, refletindo a ordem cósmica. Qual é a função do julgador no construir o justo? É justamente distribuir oportunidades para que a sociedade viva em harmonia. Isto é ordem. Porque se não houver justiça, a sociedade entra em caos. Há uma desordem. Agora, evidentemente, não vamos exigir de quem é imperfeito, um autor imperfeito, uma obra perfeita. A justiça divina, ela se diferencia porque nós compreendemos que existe uma lei que supervisiona o nosso desenvolvimento espiritual, que é a lei da causalidade espiritual e que é o reflexo na dimensão espiritual da lei de causa e efeito, equacionada matematicamente por Newton. Pela lei da causalidade espiritual, nós compreendemos que a justiça divina está sempre presente, mesmo em casos como esse citado, em que o cidadão ele atenta contra o seu semelhante e não é encontrado pela justiça. Por uma ou outra razão, ele não se encontra com a justiça. Mas não se encontra agora. Vai se encontrar mais tarde, porque a marca do seu delito está indelevelmente presente dentro do seu subconsciente. E ele vai se encontrar. Isso é um processo mais complexo, não é aqui o caso de explicar, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai se encontrar, sim, com a justiça maior. Agora, a justiça dos homens, imperfeita ou não, do jeito que for, ela é palpável. A gente consegue saber onde ela está escrita, consegue ler, consegue ter acesso. E a justiça divina, onde é que ela está escrita ou descrita? A ordem divina, a lei da justiça, ela está inscrita dentro de cada ser humano. Já desde a antiguidade nós chamamos assim, está na consciência dele, vou deixar na consciência dele. Ele tem consciência
do que está fazendo, ele vai resolver. Mas às vezes a gente questiona um pouco, né? Não, existe uma consciência psicológica, que é essa consciência de relação, e tem os seus níveis, né, estudada principalmente de Freud para cá. E existe a consciência moral. Dentro da filosofia nós tratamos da consciência moral, quer dizer, o sentimento inerente a todo ser humano de que ele tem que se comportar de maneira como ele tem que tratar os seus semelhantes, como ele também gostaria de ser tratado. E dentro dessa relação harmônica é a que se estabelece a evolução do ser humano, dentro da ordem social que reflete a ordem cósmica. No caso da justiça dos homens, nós conhecemos os mecanismos através dos quais as pessoas são corrigidas, né? A prisão, a pagamento de multa, a prestação de serviço e diversas outras alternativas. No caso da justiça divina, quais são os mecanismos de correção ou de reeducação de quem a viola? Os mesmos da justiça humana. A justiça humana, ela tem hoje o fim de reeducação. Tanto é que nós, na Abrame, nós estamos usando a palavra reeducando e não condenado. Por mais vil que tenha sido o comportamento do cidadão, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que passar por esse processo de reeducação. A reeducação que a justiça divina propicia é apenas uma manifestação na dimensão humana do grande processo de reeducação que é íncito à própria ordem cósmica. Porque nós todos estamos evoluindo como seres humanos. E esta evolução acontece através desse processo contínuo de reeducação. Quer dizer, erra, recompõe, corrigindo o erro, construindo o bem ou corrigindo-se através da dor. Nós sempre temos duas oportunidades na vida de crescer, não é? Uma é pela informação e outra através do sofrimento. Mas esse sofrimento é aprendizagem, é reeducação. Então a justiça divina trabalha com o ser humano assim. Você, meu filho, vai ter que crescer, psicamente, espiritualmente. Você ainda não sabe que você é apenas um átomo dentro do grande universo humano. Então você procura desarmonizar, trazer a desordem dentro deste universo, você precisa corrigir-se e aprender a crescer. E vai nascer com todas as suas tendências, com todas as suas inclinações, mas suscetível, sim, ao braço da justiça divina através da instrumentação humana. E essa instrumentação humana é a justiça, como nós estamos falando, a justiça dos homens. Agora, na justiça divina, há, como na justiça dos homens, atenuantes e agravantes, ou seja, o reeducando, como o senhor chamou, pode melhorar a situação dele ou piorar ainda mais a situação dele? Pode, piorar pode, mas ele também pode melhorar. Ele pode encontrar, aí entra um outro conceito que não vem agora ao caso, que é o conceito do perispírito. Quando a pessoa erra, ele se desarmoniza, vamos dizer assim, com a lei cósmica, né? É um processo complexo que envolve o perispírito, a organização psicossomática e tal. Quando ele se desorganiza, ele precisa se reorganizar-se. A justiça funciona, a justiça divina, ela pode possibilitar esta oportunidade para que a pessoa ela se reorganize, dedicando-se ao bem. Pedro nos lembrava, reportando-se aos ensinos do Mestre, que o amor cobre uma multidão de pecados. O delinquente, por maior que seja o que tenha sido, ele pode tirar as marcas que estão machucando o seu subconsciente, marcas a se traduzirem em sentimentos de culpa, destrutivos mesmo, dedicando-se ao bem. Pouco a pouco, à medida que ele for construindo o bem, ele vai mudando o seu padrão mental, e significando que ele precisa agora, que ele pode dispensar a corrigenda da dor, porque ele tem agora a oportunidade de crescer sem tanto sofrimento, porque ele alterou o seu íntimo, mudou o seu comportamento, quer dizer, reeducou-se. Para nós encerrarmos essa entrevista, o que o senhor diria para quem ou não acredita ou às vezes desconfia um pouco da justiça divina? Bem, nós também
É aquele caso, né? Já me perguntaram uma vez, mas é a justiça divina, eu não creio nela. E a minha resposta foi isso. Isso é como você dizer, eu não creio que o sol exista. Mas ele nasce todos os dias e se põe toda noite. Mas eu não creio que seja o sol. É a questão só de lógica, de bom senso. Se num mundo tão ordenado, imagine-se, nós vivemos numa galáxia que pertence a um grupo de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de planetas. E isso é um universo só. Quantos universos nós temos? Não sabemos. Tudo absolutamente ordenado, tão ordenado, que se houver o desvio de um pequeno, menos de 1 grau, de 1/10 de grau, na elipse de um planeta ao redor de um astro, como o Sol, por exemplo, se houver o desvio pequeno que seja na órbita desse planeta, há uma eclosão cósmica, há um choque cósmico. Imagine-se a ordem que preside tudo isso. Será que justamente dentro do psiquismo humano, do logicar do ser humano, existe desordem? Será que em todas as outras manifestações poderá haver alguma coisa que signifique desordem? Justiça é expressão da ordem cósmica dentro da ordem social. Sem ela, é aquele caos que poderia acontecer com a eclosão de um planeta com o seu astro, com outros planetas. Sem ela, nós nos desarmonizaríamos de vez e a sociedade não teria condições de progredir. Zalmino Zimmermann, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado.